Hashem. Estamos hoje no dia 28 de Tishrei, 5.784. É a era da criação. Estamos no dia 13 de outubro de 2023. É a era comum. Estamos no sexto dia para o Shabat. É o sexto dia que é a preparação para o sagrado dia do Shabat. Então, dentro de instantes, pela graça de Hashem, estaremos aí adentrando no sagrado dia do Shabat. Ok? Hoje nós temos aí o acendimento das luzes especiais de Shabat, às 17 horas e 50 minutos. Os dias estão ficando mais longos, né? E com isso nós temos aí então o entardecer mais, né, para o acendimento das luzes de Shabat, né? Então hoje às 17 horas e 50 minutos é o acendimento das luzes especiais de Shabat. Estamos na primeira semana dos novos estudos da Torá, Bereshit, e estamos aí vendo a questão da criação. E o que traz para nós no novo ciclo dos estudos de Torá, com os novos estudos da própria Torá, começando principalmente com o Bereshit. E isso traz para nós a visão que os sábios falam para nós, que é exatamente o que? Renovação. E nós temos diante de nós realmente aí renovação? Uma pergunta. E por que exatamente uma pergunta sobre renovação? Começamos o Rosh Hashanah de forma preciosa, maravilhosa. Tivemos aí Yom Kippur, que trouxe realmente o dia da expiação, e pudemos contemplar realmente os Bnei Israel, os Bnei Noach, numa unidade de fé e unidade dentro da Torá e das 7 leis universais. Vimos aí Sukkot, que começou de forma esplêndida, preciosa, e no 8º dia de Sukkot, que caiu também num Shabat, onde teve o Shemini Atzeret e o Simchat Torah, que são as duas festividades realizadas no mesmo dia em Israel, ou seja, dentro de Israel. E com isso daí nós tivemos esse episódio lamentável, traiçoeiro, covarde, cruel, em que as ações extremistas, né, do grupo Hamas, de terroristas, veio realmente tentar abalar os alicerces da fé judaica, os alicerces do povo judeu e daqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Muitas perguntas realmente desde o último Shabat, desde o último sábado, têm reecoado pelos pensamentos, pelas cabeças das pessoas nos quadrantes da Terra. Não tem como justificar ou explicar ou achar, ou procurar achar, entre aspas, um culpado ou um motivo para esses péssimos acontecimentos. Deus sabe o que faz, porque tudo procede dele. Nós temos apenas que procurar estarmos de fato numa unidade com o povo judeu, estarmos numa unidade com Hashem, o soberano dos mundos, para que possamos compreender alguma coisa no amanhã. Mas é o tempo de renovação, e muitas vezes o tempo de renovação, ele não se inicia de uma forma bela, esplêndida, como gostaríamos. Mas o que nós temos aprendido com os sábios, o que nós temos aprendido com os nossos rabinos, e principalmente com o nosso Rav Yaakov Gerenstadit, a liderança Bnei Noach no Brasil, né, e que trouxe essa semana aí, né, 2 momentos de muita elevação e de muita reflexão. E o que nós temos aprendido é que toda e qualquer aparência que chega até nós de maldição, de fatos, aflições, né, fatos negativos, aflições, angústias, lamentações, na realidade está oculta grandes bênçãos nestas situações todas. O que nós precisamos, como diz o nosso Rav Yaakov Gerenstadit, é estarmos realmente conectados com a sabedoria judaica dos nossos sábios,
dos nossos mestres e do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que é o líder espiritual máximo da nossa geração. Então, por isso, amados, nós precisamos realmente estarmos numa confiança e numa fé inabalável no soberano dos mundos, que tudo isto, além de ser passageiro, ele está trazendo, sim, grandes bênçãos para o povo judeu, para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E o grande fato em si é a revelação do justo Mashiach para a redenção final, onde de fato, 100% e plenamente, todos os inimigos de Deus, todos os inimigos do povo judeu, todos os inimigos do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, todos os inimigos das pessoas de bem cessarão. Plenamente, 100%, todos eles cairão por terra. Estão caindo, caíram e continuarão caindo até a revelação do justo Mashiach, que aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. E aí então cessará realmente todo o mal. E tudo isto, né, já faz algum tempo que nós temos falado aqui, em cada shiur que fazemos, em cada estudo que fazemos, que a gritaria e as ações desesperadoras dos agentes do mal, os perversos, os Rechaim, demonstram de fato que as hostes espirituais da maldade sabem que os seus minutos, segundos estão contados. E eles estão usando os seus cavalos, os seus jumentos, para dar os gritos que estão dando aí. Para exatamente o povo judeu, os Benei Noach, as pessoas de bem, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, venham reagir de forma negativa, com ódio, com raiva, com espírito de vingança e não de justiça. Justiça, o espírito de justiça é realmente confiar que Dayan Hayemet, o justo juiz, que é o soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, ele aplica a justiça plenamente e de forma ímpar, fazendo com que, de fato, os inimigos de Deus caiam por terra. Então eles sabem que os seus minutos estão contados. Então eles estão agindo em desespero. E nós precisamos renovar, sim, a nossa fé e a nossa confiança, a nossa emuná e o nosso bitachon em Hashem Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Porque somente nele que somos vencedores, somente com ele que somos vencedores, somente com ele que jamais cairá a bandeira do Eterno, porque ele é Hashem Nissi, a nossa bandeira. E por isso, amados, vamos fazer tremular cada vez mais a bandeira de Mashiach em todos os rinconões do mundo, mostrando, sim, que estamos tristes, abalados, chateados, aflitos, mas que nós não desistimos do projeto de Deus, que nós não desistimos do projeto da criação de Deus, de transformar este mundo para ser a sua moradia. E que continuamos, sim, firmes, em frente, em marcha, até alcançarmos esse propósito divino, porque Ele nos chamou para sermos sócios com Ele, para a concretização deste projeto. E se nós agirmos de forma diferente, com raiva, com ódio, com vinganças, então nós estaremos contribuindo com os inimigos de Deus, retardando a revelação do justo Mashiach. Mas o tempo apesar de toda a dor e de toda a tristeza, é o momento sim de clamarmos a Deus: envie o seu ungido, envie o seu Mashiach, para qualquer momento, mesmo agora. Amém, vê, amém. Então, por isso, amados, que nós não venhamos nos acovardarmos diante das ameaças do inimigo.
E por isso, a nossa sinagoga Bnei Noach regional Bauru está em atividade. Estaremos logo mais celebrando Shabat. E a sinagoga Bnei Noach regional Bauru, nós estamos apoiando de forma incondicional Israel na sua luta contra o terrorismo. Por isso mesmo, recuar jamais. Leocádia Pereira, Colombo, Paraná. Sim, recuar jamais. Irmos para frente, porque o inimigo só retrocede se seguirmos em frente. Se recuarmos, ele vem ganhando terreno, e aí ele nos derrotam completamente. Então, por isso, amados, pela graça de Hashem, declaramos aqui oficialmente que a sinagoga Bnei Noach regional Bauru está plenamente apoiando Israel na sua luta contra o terrorismo. E é por isso que nós vamos continuar celebrando Shabat, estarmos aí em Shabat, trazendo cada vez mais a luz divina, a presença divina, através das preces, através da celebração do Shabat, renovando, sim, Shabat. Há uma semana atrás, no Shabat, pela manhã, aconteceu toda essa tragédia, mas o povo judeu não recuou. As forças de defesa de Israel não recuaram. Aqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica também não recuaram e não vamos recuar. Vamos fazer com que a bandeira de Mashiach esteja cada vez mais alta, tremulando e anunciando para Bauru e região da cidade sem limites, para o Brasil e para as nações, que o nosso Deus não mudou o seu projeto e que nós estamos apoiando o projeto, a restauração final, a redenção final, para que, de fato, 100%, plenamente, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, saia definitivamente da sua galute, do seu exílio, e plenamente entrem na redenção todo o povo judeu reunido em Eretz Israel, na terra de Israel, e as nações aguardando realmente a liderança de Mashiach para trazer os ricos ensinamentos da Torá de forma muito mais elevada, plena, trazendo os maravilhosos segredos e mistérios da Torá que os maiores sábios até aqui não conseguiram transmitir, mas Mashiach trará. Então, por isso, amados, lembrem-se realmente que, de uma forma paralela, vamos assim dizer, tentaram acovardar os povos através do famoso atos da epidemia, onde, através do medo, do pavor e das ameaças, fizeram com que o mundo ficasse estarrecido, preso em suas casas. Está vendo como que o sistema perverso, ele muda de ações, ele muda de personagens para tentar trazer o mesmo efeito, que as pessoas sejam acovardadas pelo medo, pelas ameaças, pelo pavor, e fiquem trancafiadas, prisioneiras nas suas próprias casas. O exército de Hashem não age assim. Nós vamos em frente, nós vamos em marcha, porque, como diz o salmista, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós não. Nós confiamos no nosso Deus, desde agora e para sempre, e fazemos menção do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o único Deus criador, redentor e salvador. O Egito veio, passou. Veio a Média e a Pérsia, passou. Vieram os gregos, também passaram. Vieram os romanos, também passaram. Mas Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai. O povo judeu vive. Porque o seu Deus, o nosso Deus,
é um e único, indivisível e incorpóreo. É ele que nos fala pela boca do profeta Isaías: não temas, eu te tomo pela minha destra, eu te sustento, eu te ajudo, eu sou o teu escudo verdadeiro. Então é nesse Deus que nós estamos e é nesse Deus que nós seguimos em frente. Ok? Vamos lá? Vamos em frente então? Baruch Hashem. A nossa prece hoje, através dos Salmos, né, para o povo de Israel, para o povo judeu, para a terra prometida, a terra de Israel, e para todo judeu nos 4 cantos do mundo, e para todos os Benei Noach, que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A prece hoje é o Salmo 150. O Salmo 150, ele nos fala assim, o seu comentário. O salmo final, que é o Salmo 150 do livro de Salmos, né? Ele resume a tarefa do salmista segundo a qual o ser humano deve enriquecer seu próprio ser espiritual, reconhecendo a grandeza e a benevolência e louvando a Deus. A longa lista de instrumentos musicais do salmista explica o largo espectro das emoções humanas e o seu potencial espiritual que a música pode despertar, né? Então, por isso, nós cantamos, né? Am Israel Rai, Am Israel Rai, Am Israel Rai. O povo judeu vive. E daqui a pouco estaremos adentrando em Shabat, o sagrado dia do Shabat. Shabat Shalom, Shabat Shalom, Shabat, 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 Shalom. E vamos adentrar no dia sagrado, o Shabat, aquele que o único Criador separou, abençoou, santificou. Então, sim, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Muitas vezes não compreendemos as tragédias que acontecem nas nossas vidas, as tragédias que acontecem sobre o povo judeu, a menina dos seus olhos, o povo escolhido. Mas nós sabemos que o amor de Deus é incondicional para o povo judeu e para todos aqueles que se refugiam nele, em Deus. Então, por isso, vamos seguir em frente, pois há uma redenção para ser vivida com o justo Mashiach, e o reino de 1000 anos, né, estará fazendo a redenção dos 4 reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Então toda a terra estará cheia da palavra de Deus, assim como as águas cobrem os mares. Então, pela graça bendita de Hashem, nós temos aí, né, uma redenção para se viver, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como vida eterna. Por isso, não vamos esmorecer, amados. Muito pelo contrário, vamos juntos com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, chorar, sofrer, estarmos aflitos e angustiados diante de tantas barbáries, genocídio, que o inimigo, covarde, traiçoeiro, extremista, né, colocou sobre o nosso povo nesses dias. Mas o povo de Israel vive, o povo judeu vive. E nós precisamos, junto com ele, estarmos realmente unindo forças para continuar em frente a trazer mais luz e mais presença divina, transformando esse mundo para ser a moradia de Deus. E lembre-se que a guerra de Israel contra o terrorismo não é contra o povo palestino. A guerra de Israel é contra os extremistas e não contra o povo árabe, que estão misturando todas as coisas aí para trazer uma opinião pública internacional negativa. Negativa. Todos estão comentando que realmente as forças de defesa de Israel irão penetrar o território chamado a Palestina, a faixa da Palestina, Gaza.
Mas eles não vão entrar ali simplesmente pelo bel prazer de entrar. Eles vão atrás dos seus. Eles vão atrás dos seus irmãos. Eles vão resgatar as vítimas que estão sequestradas, ainda vivas, e outros corpos demais dos que estão mortos, para trazer para casa. Então, por isso, já uma semana, as forças de defesa de Israel estão avisando a população civil para deixarem as áreas, para irem mais para a região sul, para que realmente as forças de defesa de Israel tenham pela frente apenas os extremistas. Então, quando o exército, as forças de defesa de Israel adentrar na faixa de Gaza, o que eles vão ter pela frente são os extremistas. Quem estiver na rua, quem estiver escondido com armas, são os extremistas. E é contra eles que essa guerra é. E o objetivo da missão qual que é? É resgatar os judeus que estão sequestrados e os corpos daqueles que foram mortos em Gaza. Se você está acompanhando pelas mídias sociais, e vários canais de televisão também transmitiram a entrevista de um pai que recebeu a notícia da morte da sua filha. E ele, chorando, disse: foi a melhor coisa que aconteceu. Como um pai pode dizer que a notícia da morte da sua filha foi a melhor coisa, foi a melhor notícia que ele teve? Ele explicou para a repórter, dizendo: é a melhor notícia que eu recebi, graças a Deus por isso. Porque você não imagina o que o nosso povo, quando é levado para a faixa de Gaza, o que eles sofrem ali, as torturas, os estupros, o esquartejamento, decapitação, o sofrimento que é imposto ao nosso povo judeu quando são levados para a faixa de Gaza. Então o pai chorando, mas ao mesmo tempo aliviado, porque a sua filha foi encontrada entre os mortos, e então agora ele foi cuidar de um funeral digno para a sua filha. E ele lamenta aqueles que estão sequestrados lá na faixa de Gaza. Então o objetivo da missão é recapturar ou buscar a salvo aqueles que estão ainda sequestrados e vivos na faixa de Gaza. Porque numa semana eles já sofreram muito nas mãos dos extremistas e parte da população que apoia os extremistas. Por isso que a espada de ferro venha realmente ser a espada divina contra os extremistas e contra aqueles que apoiam esses terroristas. Pode ser religioso, político, pode ser pessoas fantasiadas como gentes do bem, mas que na realidade não são. Não são dignos de nenhum respeito. Por isso, o nosso desejo não é vingança, nem ódio, nem raiva. Apesar que temos todos os elementos para realmente termos raiva, ódio e desejo de vingança contra esses perversos. Mas quando nós recordamos que a justiça divina ela é pura e perfeita, então sim, é melhor a justiça divina agir através dos seus instrumentos, entre eles as forças de defesa de Israel. Que assim seja. E que nós falamos amém. Deus é um rei justo e fiel para cumprir essa palavra. Salmo 150 assim diz: que possa em breve vir de Sião a salvação de Israel, Mashiach, quando fizer o Eterno retornar seu povo do exílio, porque o povo ainda está na Galut, enquanto houver um judeu entre as nações é Galut, exílio.
Exultará Jacob e alegrar-se-á Israel. A salvação dos justos provém do Eterno, seu baluarte para os momentos de aflição. O Eterno nos ampara e liberta, das mãos dos ímpios os salva, pela fé que nele depositamos. Então o Salmo 150, ele resume bem o tempo que nós estamos vivendo. O exílio do nosso irmão, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. O desejo para que Mashiach, a salvação de Israel, se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Assim como também, com o retorno pleno, completo, do povo judeu para Eretz Israel, né? Que realmente exulte Jacob, que é o pai dos 12 filhos que formaram as 12 tribos, a nação de Israel. E alegrar-se a Israel, isso significa que Jacob Avino, que foi chamado pelo próprio anjo de Deus de Israel, o príncipe que luta contra os homens e prevalece. Que luta contra o anjo das nações e prevalece contra os anjos das nações. Por isso, exultará Jacob e alegrar-se-á Israel. A salvação dos justos provém do Eterno. A salvação dos justos, povo judeu. A salvação dos justos, as nações que têm realmente reconhecido Deus como o único Redentor e Salvador. As nações que realmente têm reconhecido, ou os povos que têm reconhecido, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que nos conduz à fé verdadeira, original, baseada, natural, os 5 primeiros livros da Bíblia. São justos entre as nações. O seu baluarte para os momentos de aflição. Somente Deus pode, de fato, nos dar a verdadeira proteção e sustentar-nos diante das aflições do mundo. O Eterno ampara e liberta, das mãos dos ímpios os salva, pela fé que nele depositamos. Então, por isso, amados, o medo, o pavor e as ameaças do inimigo não podem nos atingir. Por quê? Porque somente o Eterno, ele ampara, protege, sustenta e liberta as nossas vidas das mãos dos ímpios. Porque somente de Deus, somente de Hashem, de Sevaot, o Eterno dos exércitos, é que vem a verdadeira salvação. Como disse bem através da boca do profeta Isaías, capítulo 43, versos 9 a 11. Fora de mim não há Deus e Salvador, diz o Eterno. Ok? É isso daí. E é por isso, novamente falamos, é inadmissível que uma pessoa que se diz pessoa do bem, é inadmissível que uma pessoa que diz que é monoteísta e apoia políticos e partidos políticos e qualquer outra pessoa, independente de quem ela seja ou posição que ela ocupa, que apoia publicamente esses extremistas terroristas do Hamas e aqueles que são associados a eles. É inadmissível. Como você pode dizer que ama Deus, amando um inimigo feroz como esse, que odeia o povo de Deus, o povo judeu? A sua fé não está no verdadeiro Deus. A sua fé está em deuses pagãos. E você, de fato, não convergiu ainda para o único verdadeiro Deus. Você precisa rever os seus conceitos e aquilo que você chama de fé monoteísta. Vamos em frente? Hoje é o 6º dia da semana. E dentro de instantes, pela graça de Hashem, vamos
adentrar no sagrado dia do Shabat. As luzes especiais de Shabat serão acesas às 17h50. E a Sinagoga Bnei Noah Regional Bauru estará transmitindo a celebração do Shabat a partir das 20h15, da cidade sem limites, Bauru, para as nações, para o Brasil e para as nações. E vamos continuar, sim, anunciando que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. E que o povo judeu é o filho primogênito de Deus. É o povo escolhido, é a menina dos olhos, é a noiva de Deus. E como Deus ele não é adúltero e nem traidor, o seu amor é incondicional pelo povo judeu. E ele jamais abandona e abandonará o povo judeu. Como existe aí uma filosofia, uma teologia chamada substituição, dizendo que Deus abandonou o povo judeu e que escolheu um outro povo. Ai, meu Deus do céu, tem piada para todos os gostos, né? Piada para todos os tipos de pessoas. Quem gosta de mentiras, então fique com as mentiras. Nós não. Uma das bases que nós estamos nesse novo ciclo dos estudos da Torá é exatamente a criação. E a base da criação, através dos estudos de Bereshit, nós vamos aprendendo e depois isso vai se estendendo nos outros 4 livros da Torá, ou Pentateuco, como você queira. Mas originalmente é Torá. E nesse sentido, o que acontece? Deus ele criou todas as coisas com base na verdade. Por isso que a mentira tem perna curta e a verdade não. Ela é eterna. E a mentira tem perna curta, ela cai pelo caminho. Então, por isso, né, amados, quem realmente ama a verdade, procura o Deus da verdade. Procura a palavra da verdade e nela vai se inteirando, vai crescendo e vai se desenvolvendo na sua fé para com o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Baruch Hashem. Vani Ivonete, Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, viva Israel, viva o povo judeu, Baruch Hashem. Sim, nós precisamos sempre estar batendo, viva Israel, viva o povo judeu e viva a terra prometida. Porque os três são um. Não tem nada a ver com dualidade ou trindade, né? Israel, o povo judeu e a terra prometida são uma parte só, são uma essência só, junto com o único Deus, que não é 2 e nem 3. Entendeu? Então, por isso, vamos em frente nessa jornada aí, ok? Hoje é o 6º dia da nossa leitura de Bereshit, e nós estamos no capítulo 4, verso 23, até o capítulo 5, verso 24. Nós temos aí, né, na parte final do capítulo 4, versos 23 até o verso 26, né, nós temos aí, Lemeler acidentalmente matou Caim e Tuval Caim, e as mulheres se separaram dele. Ele disse às suas esposas, Adá e Silá, ouçam minha voz e me aceitem de volta. Mulheres de Lemeler, atendem a minha fala. Eu matei um homem ferindo intencionalmente, ou uma criança contundindo-a intencionalmente, né? Lembremos que Lemeler, segundo o Talmud e o Midrash, Lemeler, ele era cego, e ele foi conduzido por um dos seus filhos a uma caça, né? E nessa caça de arco e flecha, né, num determinado momento, no meio da floresta, a mata se mexeu e o seu filho conduziu o seu arco em direção àquela moita que estava se mexendo.
E então ele disse ao seu pai, está no alvo, né? E aí então o pai dele, Ser, atirou a flecha na direção onde realmente o seu filho indicou. O seu filho também não viu o que estava atrás da moita. Como eles estavam na caça, ele deduziu que seria um animal da caça, que eles estavam acostumados a caçar. E então ele disparou a sua flecha. E aí, de fato, né, acabou atingindo, né, a Caim, aquele que matou Abel. Então, dessa forma, né, Abel foi vingado. O sangue inocente derramado foi vingado. O que nós temos aí é uma lição muito prática e também pouco detalhada ou pouco falada dentro desse aspecto. O que significa isso? Todo assassinato intencional, ou seja, todo assassinato que é feito de livre escolha, decisão pessoal da pessoa, matar por matar, assassinar por assassinar, né? Existe diferença de assassinar e matar. Você pode matar alguém em legítima defesa, em defesa da sua família, em defesa dos seus bens ou em defesa de alguém. Você está praticando o direito da legítima defesa, então você matou alguém. Então você não é réu de juízo, principalmente no tribunal celestial, ok? É a questão da legítima defesa. Mas todo assassinato, que é exatamente o famoso homicídio doloso, matar alguém realmente com intenção de matar, de assassinar, melhor dizendo, né? Então, diante da lei divina é um crime. E é por isso que nas leis chama-se homicídio doloso. Então vai a júri popular e etc e tal, certo? Mas a essência aqui que nós queremos mencionar é todo assassinato de um sangue inocente que cai por terra, ele será vingado. Que significa a justiça divina entrará em ação no momento certo, no momento adequado. Então aqui nesse momento, quando Lemeler, sem intenção, né, achando que o seu filho que eu estava conduzindo, achou que era um animal atrás da moita, ele atirou a flecha, matou Caim. Imediatamente, Lemeler, ele já arma o seu arco de novo. Era um caçador. Mesmo sendo cego, ele sabia. Tirou a flecha, colocou no seu arco novamente. Então ele armou o seu arco novamente. Então quando o seu filho vai ver o animal morto, lá ele vê que era Caim. E então ele grita para o seu pai, que não era um animal, que era Caim. E nesse susto, o seu próprio pai, que já estava armado novamente, né, caso o animal estivesse ferido, ele iria atirar a segunda flecha. Então, naquele susto, ele simplesmente largou a flecha. E a flecha acabou atingindo o seu filho Tuval Caim, que tinha lhe mostrado a direção para atirar a flecha, e o seu próprio filho também acabou morrendo nesse incidente ali. Ou seja, Lemeler, ele matou Caim, e o seu filho Tuval Caim, certo? Exatamente sem intenção, né? Sem intenção. Então nós temos aí realmente, né? Tuval Caim, ou Iuval Caim, que vem da descendência de Caim, né? Esta ação aí, ok? Então por isso, né, amados, nós temos aí, né, o fato em si de que Caim, né, foi morto de forma acidental, mas a justiça divina foi aplicada. Ou seja, o sangue inocente pôde descansar, porque nesse momento foi vingado o sangue inocente com a justiça divina. Por isso, mais uma vez, nós temos diante de nós uma realidade diante das tragédias que abateu o povo judeu ao longo da história. E mais recente, a partir do último Shabat para cá, mostrando a seguinte realidade, que todo sangue inocente de um judeu tem o seu momento adequado, o seu momento certo da vingança ser posta em prática, a justiça divina sendo posta em prática, né? Então, não esqueça, né? Os extremistas que estão sendo mortos, justiça divina está sendo feita. E os que vão cair, justiça divina está sendo feita.
é essa questão exata do que acontece. Por isso o Egito passou, os medos e persas passaram, os gregos passaram, Roma, os romanos passaram, e o povo de Israel continua vivo. Muito bem vivo, graças a Deus. Ok? Então, por isso nós vemos aí. Então, Adão, aliás, Lemelech, né, estava ali confidenciando com as suas esposas, né, Adá e Tzilá, falando para elas, né, eu não matei com intenção, eu não tive intenção de matar Caim, e nem o meu filho. Foi um incidente. Então ele estava se explicando com elas, né? Então ele disse, se Caim, que matou de propósito, foi vingado somente após 7 gerações, então Lemelech, que matou sem querer, deverá ser vingado após 77 gerações. Adão conheceu sua mulher de novo, e ela deu à luz a um filho, e ela o chamou de Shet, dizendo, porque Deus concedeu-me Shet, outra semente em lugar de Revelo, a quem Caim matou. Então, um filho também nasceu para Shet, e o chamou de Enosh. Foi então que o nome de Deus foi profanado, com as pessoas chamando homens e ídolos pelo nome de Deus. Ok? Então nós temos aí dentro dessa questão da genealogia, quando fala aqui que Shet, né, teve um filho e foi chamado Enosh, né? Então começou a descendência de Shet. Então nós temos aí na sequência, né, Shet, Enosh, Queinã, Mahalalel, Yered. Depois nós temos Enor. Esse Enor é o mesmo Hanor, ou de forma que foi traduzida as escrituras por aí afora, vai, né? De forma latinizada e coisa e tal, né? É Enoque. Então, Enor, Hanor e Enoque são os nomes de um único personagem. Depois de Enor veio Metusalém, depois Lemelech, né? E depois veio Noé. E Noé casou-se com Naamá, que é exatamente da descendência de Caim, né? E Noé, que casou com Naamá, teve 3 filhos, Yafet, Sem e Ham, ok? E aí nós temos a questão do dilúvio, que vamos ver com mais detalhes lá na frente, mas dentro da questão da genealogia aqui, nós temos uma questão para podermos enfocar, né, no momento e depois mais ainda. Toda a descendência de Caim, no dilúvio, perece. Não sobra ninguém da descendência de Caim. Ok? Ou seja, quando Noé desposa com Naamá, né? Então nós temos aqui Yafet, Shem e Ham, filhos de Noé, que teve com Naamá. Então, como a questão tribal é pela cabeça do homem, né? É contado pela cabeça do homem, então aqui a geração de Noé é Yafet, Sem e Ham. A descendência de Caim perece no dilúvio, ok? Então, o primeiro assassino e a sua descendência cai por terra, ok? A lição que fica, que se os filhos continuarem de forma a cometer os mesmos pecados de seus pais, não é que os pecados dos seus pais o visitam, mas é a iniquidade que eles continuam a praticar, que os seus pais praticaram, é que vai visitá-los. E aí realmente vem a questão da justiça divina. É o que aconteceu com a descendência de Caim. E a descendência de Shet, né, foi realmente preservada através de Noé e os seus 3 filhos, Yafet, Sem e Ham. Ok? Mais detalhes, vamos entrar na próxima semana sobre a questão do dilúvio. Ok? Então aí nós temos essa questão. E os nossos mestres falam sobre os ensinamentos racídicos, né? Dos nossos amados do Rabat, trazendo os ensinamentos mais profundos e mais elevados. Então eles nos falam que a descendência de Adão, né, que depois o capítulo 5 começa a fazer os registros da descendência de Adão,
Então nós temos aí as chamadas gerações do homem, no sentido singular. São todas descendentes dos filhos de Adão e Shet. Então o ensinamento racídico já começa a trazer essa questão, sem mencionar Caim. Então, as gerações do homem são todas descendentes dos filhos de Adão. Aliás, no singular, ok? Do filho de Adão, Shet. Já que os descendentes de Caim desapareceram, né, no dilúvio, como diz Rashi nos seus comentários. Shet representa assim a qualidade de homem de fazer e conduzir o mundo. Tikkun, certo? De conduzir o mundo, retificar o mundo, corrigir o mundo, sarar o mundo, curar o mundo. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa tarefa. Quando nós fomos convidados por Hashem para sermos sócios no seu projeto, para transformar o mundo para ser a sua moradia, é dar continuidade ao que Shet e a sua geração, ou sua descendência, melhor dizendo, veio fazer, o Tikkun. Corrigir, sarar, curar a terra. Entendeu? Então essa é a nossa tarefa. Trazer mais luz e presença divina para que o mundo seja transformado na moradia de Deus. Por isso que nós não podemos retroceder diante da ameaça dos inimigos. Por isso que nós não podemos ficar com medo, pavor e nos acovardarmos. Nós sabemos aí que o ex-líder dos extremistas tem convocado os extremistas do mundo inteiro para fazer, entre aspas, o que ele chama de uma guerra santa, que de santa não tem nada. Desde o momento em que sequestram crianças, pessoas idosas, né, decapitam, esquartejam crianças, não tem nada de nobre nisto. Expondo pessoas idosas, velhas e velhos, como troféu de conquista, não tem nada de nobre nisso. Não tem nada de nobre nisso. São verdadeiros covardes, assassinos, literalmente. E então a justiça divina anotou os seus crimes e os perseguirão um a um, sem sombra de dúvidas. Ok? Caim, por outro lado, é indicativo de tendência do homem a lutar consigo mesmo, trabalhando o seu lado mais obscuro em busca de uma perfeição pessoal, Tohu. Procurando uma perfeição pessoal, Tohu. Mas está no caminho errado. Por quê? Porque ele adentra cada vez mais no seu lado obscuro e pratica cada vez mais ações obscuras, que significam ações perversas, para dizer que está buscando uma perfeição pessoal, Tohu. E está exatamente no caminho errado. Porque não é do lado mais obscuro do ser humano, que está conectado com a alma animal, que está conectado com Yetzer Hará, a má inclinação, né? Ou a inclinação para o mal. Então, por isso, Caim representa isso. Shet foi direcionado para o mundo. Caim foi direcionado para dentro de si mesmo, dentro da sua própria escuridão, dentro do seu próprio lado obscuro. Qual o caminho correto, então? Os nossos mestres dizem, presumivelmente, Shet estava certo, pois vemos que os seus descendentes prevaleceram, enquanto os descendentes de Caim não prevaleceram, sucumbiram todos. Porém, a orientação exterior para o mundo de Shet não era totalmente correta, pois até mesmo uma pessoa que almeja melhorar o mundo ao seu redor também precisa se esforçar para alcançar a perfeição pessoal em sua própria vida, não adentrando do seu lado obscuro. A mundanalidade precisa ser equilibrada com a
inferioridade, sua produtividade combinada à piedade. Ou seja, o que os nossos mestres do Hasidismo querem dizer para nós aqui? Que a nossa vida secular, ela precisa ser equilibrada com a nossa vida espiritual. Então a nossa vida secular, que é o nosso lado humano, o nosso lado materialista, que está sim em conexão com a nossa alma animal e com Yetzer Hará, a má inclinação, ela precisa de ser equilibrada com a inferioridade que está conectado com a nossa alma divina, com o nosso Yetzer Tov, a inclinação para o bem. Precisa ter equilíbrio. Porque ainda nós não estamos na redenção com Mashiach para que o mal seja plenamente eliminado. E só o bem venha a prevalecer. Ainda não estamos na redenção final. Nós ainda não estamos na era messiânica para isso acontecer. Então, por isso, fala de equilíbrio. Não é que o mal com a sua maldade, com todas essas coisas perversas que nós estamos vendo aí, que precisa acontecer. Não é isso. Isso daí é o resultado de pessoas que realmente adentram no seu lado obscuro, a sua alma animal, selvagem, e a sua inclinação para o mal. E se entregam plenamente a ela. E aí então faz coisas absurdas. Não é isto que está falando aqui. Essa questão da mundanalidade se refere à nossa vida secular. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu salário, você precisa pagar as suas contas. Você está envolvido com o mundo materialista. Mas você não pode se entregar ao mundo materialista. Porque aí você se torna egoísta, egocêntrico, e você vai acabar idolatrando as suas conquistas seculares e materiais e financeiras, certo? E vai abandonar totalmente o lado espiritual. Então, o que está dizendo é o equilíbrio entre, dentro de nós mesmos, que é exatamente o quê? Alma divina, alma animal. E Yetzer Tov, a boa inclinação, e Yetzer Hará, a má inclinação. Esta é a nossa luta interior, que nós precisamos trazer equilíbrio. Não adianta uma pessoa dizer assim, eu vou ser santo 90%, 10% não. Então você vai trazer um desequilíbrio. No final das contas, você não acaba nem sendo santo e nem acaba sendo ruim. Você vai se tornar péssimo. Você vai se tornar uma bagaça de coisa ruim. Porque aí você vai acabar se entregando o seu lado obscuro. E vai fazer coisas que você, em sã consciência, estaria dizendo, não, jamais eu pensaria em fazer uma coisa dessa, mas acabou fazendo, entendeu? Então, por isso, equilíbrio, é isso que nós precisamos buscar. Ao nosso envolvimento com o mundo secular, com o materialismo, suas questões materiais e financeiras, a nossa vida secular, conquistas, adquirir isso, adquirir aquilo, não podem sobrepujar a nossa alma divina. Precisa ter equilíbrio. Ou seja, tudo que nós conquistamos no campo material, físico, financeiro e material, certo? É para estar a serviço de Deus. Onde a sua alma divina, ela vai direcionar a sua alma animal. Presta atenção aqui. Você, alma animal, não vai fazer o que você quer, não. Pensa que você vai gastar em luxo, em luxúria, que você vai gastar em proveitos vãs. A alma animal diz, vem cá. Vamos ter um equilíbrio aqui. Tudo no seu campo físico, financeiro, material, vai servir à causa de Hashem. Então você vai tirar as suas ofertas, você vai tirar seus dízimos, você vai tirar suas doações para servir à causa do Eterno, que é transformar este mundo para ser a morada divina. Contribuindo, colaborando, onde há estudo da Torá, onde há atividades sociais em prol
do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão. Você vai colaborar onde há comunidades e sinagogas Beninoa que estão trazendo estudo de Torá. Você vai contribuir com a liderança Beninoa, que é a sinagoga sede do Brooklyn, para estar ali junto com o rabino, realmente colaborando para a manutenção de todas estas obras. Então a alma divina, forte, ela não fica superior, ela fica equilibrada com a alma selvagem, para mostrar à alma selvagem que a sua superioridade não é para se prevalecer de forma egoísta, mas ela vem e se coloca no mesmo nível da nossa alma animal, e se coloca nesse nível para dizer à alma animal: juntos nós podemos fazer muito mais do que isoladamente. Entendeu? Por isso que juntos somos fortes. Simplesmente isso. Então é isso que nos traz para nós. Então assim, até mesmo Shem, o pioneiro de toda a civilização, teve um descendente, Hanor, que era um completo misantropo. O que é um misantropo? Aquele que prefere a solidão, o chamado ermitão, que se isola de tudo e de todos. Certo? Então, quem que era Hanor? Era Enor. Era a mesma pessoa, popularmente conhecido como Enoque. Hanor, ou Enor, ou Enoque, ele foi o quinto depois de Shet, ou seja, a quinta geração. Então nós vamos ver aqui mais na frente, né, que de fato Enor, né, ele serviu a Deus, e por isso ele foi tirado. Até o momento em que fala que o verso 12 do capítulo 5 diz assim: Hanor viveu 65 anos e ele teve um filho, Metushelar, que é popularmente conhecido como Metusalém, né? Hanor caminhou com Deus por 300 anos. Depois que ele teve Metushelar e ele teve filhos e filhas, Hanor viveu um total de 365 anos. Hanor caminhou com Deus e Deus salvou, levando para consigo. Ele não mais existiu, porque Deus o levou. Esse versículo aqui, 24 do capítulo 5, com comentários de Irash, fica assim: Hanor caminhou com Deus, mas ele poderia facilmente ser influenciado. Por isso Deus salvou, levando-o antes da hora. E ele não mais existiu nas imediações, porque Deus o levou. O que significa isso que os nossos mestres trazem para nós, né? Que até 65 anos de idade, Hanor, ele viveu a sua vida normal. Ele teve um filho chamado Metushelar, popularmente conhecido como Metusalém, certo? Depois Hanor caminhou com Deus por 300 anos. Ou seja, até os 65 anos de idade, Hanor, ou Enosh, ou Enoque, ele viveu a sua vida normal, dentro de um padrão espiritual e dentro de um padrão secular, em equilíbrio. Só que depois que ele teve o seu filho Metusalém, ou Metushelar, né, o que aconteceu? Ele se isolou. Por 300 anos, ele se isolou de tudo e de todos. Se tornou um ermitão. Mas esse não é o projeto de Deus, que venhamos nos isolar. E por não ser exatamente um projeto de Deus, por isso que o adversário, ele traz através de ameaças, medo e pavor, aquilo que a pessoa não faria normalmente. Mas através desses itens, medo, pavor e ameaças, a pessoa se torna um ermitão. Ela se isola de tudo e de todos. Ou seja, o inimigo, através do próprio sistema perverso, ele procura atingir os objetivos dele, do sistema das trevas,
do sistema perverso, do sistema negativo, que é se isolar. Quando você se isola, você está contra o projeto de Deus. Ah, mas o inimigo é feroz. Mas o seu Deus, entre aspas, é muito mais feroz que o teu inimigo. Porque o seu Deus é muito mais poderoso do que o seu inimigo, ou os seus inimigos. Entendeu? Então, por isso, é confiança em Deus, não nas ameaças. Porque quando nós nos isolamos diante de ameaças, medo e pavor, nós estamos confiando nas ameaças do inimigo. Então nós estamos acreditando que o inimigo é mais poderoso do que o nosso Deus. É isso que você acredita? Então por isso, realmente, Hanor, ele foi salvo por Deus porque ele poderia facilmente ser influenciado. Ou seja, ele se isolou de tal forma que se ele voltasse a ter um convívio com as pessoas, se essa pessoa que ele fosse ter um convívio fosse uma pessoa do mal, perversa, ele seria facilmente influenciado a cometer perversidades. Então, por isso, ele andou com Deus e Deus, então, o salvou, né? Tirando-o deste mundo antes do seu tempo já determinado. Entendeu? Já antes do seu tempo determinado. Ok? Então, por isso, nós temos essa questão aí, sem sombra de dúvidas, sobre a qualidade que nós precisamos buscar dentro de nós, é a qualidade de Shet, que é a exterioridade e a ambição. Devem abrigar o seu interior a qualidade de Hanor, introspecção e devoção. Nós deveríamos estudar a Torá extensamente, buscando alcançar vasto conhecimento. Mas, pelo menos ocasionalmente, deveríamos estudá-la mesmo sem qualquer motivo ulterior. Ou seja, eu não quero ter um grande conhecimento da Torá. Beleza, não tem problema nenhum, mas estude a Torá assim mesmo. Não deixe de ler a Torá. Não deixe de estar presente em cada sala de aula de estudo de Torá. Por exemplo, esta sala de aula, este shiur de estudo de Torá. Pelo menos não deixe isso. Mesmo que você não queira um grande conhecimento da Torá, ok? Aliás, para termos um grande conhecimento da Torá, nós temos que estudar anos e anos e anos e anos e a gente vai continuar engateando, né, atrás do nosso irmão judeu, que está anos-luz avançados diante de nós na questão de conhecimento de Torá, ok? Abrindo um parênteses aqui, é interessante que um não-judeu, ele chega ao ponto do absurdo de achar que sabe mais que um rabino. É um absurdo, é piada isso daí. Um não-judeu se achar que ele pode saber mais do que um rabino. Muitas vezes ele se manifesta como se soubesse mais, né? É isso que ele quer dar a entender, que ele sabe mais do que os sábios do povo judeu. É um absurdo isso daí. Okay? Eles estão anos-luz na nossa frente em sabedoria, em conhecimento. Se você quer saber mais do que um rabino, mais do que um dos sábios do povo judeu, você vai ter que acelerar muito, você vai ter que viver muitos milênios para poder tentar saber mais do que um rabino ou os sábios do povo judeu. Então, por isso, né, deveríamos cumprir as mitzvot para nos tornarmos pessoas melhores. Às vezes deveríamos fazer uma mitzvah simplesmente porque esta é a vontade de Deus. Desse modo asseguramos que o Shet dentro de nós, né, nos dê lugar ao ocasional Hanor, né, que é exatamente o quê? Temos sim uma parte nossa de santidade para Hashem, mas ao mesmo tempo não abandonarmos a nossa vida secular dentro desse aspecto aí. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, para explanar bem essa questão, ele traz para nós a seguinte colocação. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: Hanor, ele era um sapateiro até os 65 anos de idade, cuja santidade era tal que nem mesmo sua ocupação mundana o desviava de seu serviço e de sua dedicação a Deus.
Sabe-se que a cada costurada de sapato que ele fazia, pensando no bem-estar de um futuro usuário. Então ele estava fazendo os seus sapatos, costurando-os, né? Mas pensando no bem-estar do seu usuário, o usuário que estaria usando, né? Obviamente, aquelas sandálias, aqueles sapatos. Hanor gerava um grau maior de harmonia nas esferas espirituais. Por quê? Porque ele queria o melhor, o bem do seu próximo. Nós também, em nosso próprio nível, podemos seguir os passos de Hanor e infundir intenções sagradas em nossas atividades terrenas, que poderão influenciar positivamente os mundos celestiais. O que significa isso que o nosso Rebbe Menachem Mendes está dizendo? Que uma simples obediência a um simples mandamento de Hashem, nós mexemos com os mundos. Nós mexemos com todos os níveis espirituais dos mundos. Ou seja, a partir deste mundo, que nós sabemos que é o mais inferior dos mundos, nós podemos até o trono de Deus, que estão os demais mundos, nós podemos fazer sacudir, tremer, estremecer até o trono da glória de Deus, por um simples ato de fazermos um simples mandamento, cumprirmos um simples mandamento. Qual é esse simples mandamento? É isso que Hanor fez. Quando ele estava ali confeccionando as sandálias, né, os calçados das pessoas, cada costurada que ele ia dando, ele lembrava sempre no bem-estar do próximo, daquele que iria usar aquelas sandálias. Então ele procurava fazer da melhor forma para trazer conforto aos pés do usuário. Isso é amar o próximo como você ama a si mesmo. Levítico capítulo 19, verso 18. Tudo que você fizer, por mais simples que seja, pense no seu próximo. E você estará cumprindo toda a Torá. Como diz os nossos mestres, amar o próximo como você ama a si mesmo, esse é o fundamento de toda a Torá. As demais questões é apenas comentário. O fundamento da Torá é este. Por isso, certos segmentos religiosos, eles roubaram este versículo, dizendo que é deles, dizendo que é do seu novo livro, mas não é. Levítico capítulo 19, verso 18 diz: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Este é um versículo da Torá, e este é um versículo que toda a Torá é baseada, toda a vida humana é baseada nesse versículo. As demais questões é apenas comentário. Então por isso vamos viver de fato essa graça bendita do nosso Deus. Por isso vamos vencer as trevas, vamos vencer as forças inimigas, vamos vencer as forças perversas, vamos derrotar realmente aqueles que afrontam o exército de Deus, vamos realmente mostrar de forma clara, visível, transparente, que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus e que ninguém tem força alguma para prevalecer diante dele e diante daqueles que confiam nele? Que somente Deus, o único Criador, Redentor e Salvador, é que realmente é o verdadeiro e único escudo do povo judeu e de todos aqueles que se refugiam nele, praticando boas obras, praticando atividades, ações, boas ações, ações de justiça, ações de caridade, de bondade, ações de estudo de Torá, de estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, ações de tzedakah, ofertas, dízimos, doações. Assim nós vencemos as forças do mal e as trevas vão se dissipando e o mundo vai se transformando na moradia de Deus. Por isso, a você, a sua família e todas as comunidades Benei Noach, um Shabbat Shalom, um Shabbat precioso, e que seja esse Shabbat especial
muito especial diante de todos os acontecimentos desta semana, desde o último Shabat até aqui. E vamos mostrar realmente para Bauru e região, e de Bauru, a cidade sem limites, para o Brasil e para as nações, que Am Israel Chai, o povo de Israel vive, e os que confiam no mesmo Deus do povo judeu também estão bem vivos e ativos, dissipando as trevas, a injustiça, a maldade que por aí afora está. E vamos vencendo passo a passo, dia a dia, porque uns confiam em carros e outros em cavalos ou jumentos, mas nós confiamos e clamamos ao único e verdadeiro Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, Hashem Tsevaot, o Eterno dos Exércitos. É este Deus que nós seguimos. A partir das 20h15 estaremos transmitindo da cidade sem limites para o Brasil e para as nações a celebração do Shabat, e também estaremos declarando através desta celebração que nós apoiamos de forma irrestrita a Israel na sua luta contra o terrorismo. E estamos assim unidos e emanados com o nosso irmão judeu. Às 17h50, não esqueçam de acenderem as luzes especiais de Shabat. Shabbat Shalom, até mais.